Renato, que é um cara especialista em recuperar jogadores? Não sei qual é o nível de recuperação, mas é já bastante satisfatório em relação ao que eles eram, né? Se o Flamengo não tinha Barca, tinha alguns jogadores muito criticados. E esses dois, talvez, puxassem a fila dos mais criticados ali junto com os zagueiros, né? É que os zagueiros, chegou uma hora que nem jogavam, eram evitados. Mas o Vitinho e o Michael, realmente, aí dentro da retífica do Renato, da recuperadora do Renato, são os dois primeiros atos de um cara que ele simplesmente segue aquele conceito básico de administração de pessoas, né? Elogie em público e critique em particular. Ou pergunte até coisas em particular, como ele falou, se tem algum problema de posicionamento. Tem essa questão do diálogo. Então só no papo ele já tornou os dois, pelo menos os dois estão aí na briga de 13º jogador. Cronologicamente ainda acho que é o Michael, né? Ontem mais uma vez entrou o Michael antes. O jogo também exigia isso, o jogo estava empatado, era a tentativa de abrir pelos lados, e embora com os dois você possa abrir pelos lados, mas numa escala de prioridade, o Michael está na frente do Vitinho, nesse sentido. E os dois corresponderam mais uma vez. Eu acho que já são dois aí para botar no currículo do Renato, essas coisas que a gente fala proverbialmente. Não, que recuperou esse, que recuperou aquele, que recuperou o outro. Esses estão em plena recuperação, sim. Já são jogadores muito úteis para esse time do Flamengo. Professor, o Renato, ele gosta de dois jogadores agressivos pelas pontas. O Grêmio dele era assim. O Fluminense dele, em alguns momentos lá atrás, já ensaiava esse tipo de característica. Mas esse Flamengo, ele pode vir a ser assim. E quem tem que abrir o olho é o Everton Ribeiro. Porque o Everton Ribeiro, pra mim, ainda tá devendo mais esse tipo de futebol objetivo, de ser mais decisivo, de se mostrar um cara que dentro de campo tem essa personalidade Renato Gaúcho de ser, de pegar a bola, de chama pra mim, porque o Gabriel é um cara que é assim, o Gabriel ele é decisivo, um cara que toca em mim que eu resolvo, o Arrascaeta é um cara que toca em mim que eu vou clarear, o Bruno Henrique é um cara que toca a mim que eu vou pra cima, e o Everton Ribeiro dos quatro é o que desalinha desse tipo de postura. E o Renato começa a dar a Michael, ao Vitinho também, mas mais ao Michael, essa liberdade de, vai lá, vai, joga solto que o respaldo eu vou te dar aqui. Então, é ele quem tem que abrir o olho, porque se o Flamengo precisar fazer uma mudança em relação a esse período recente de um time pronto, montado, para uma cara de técnico, pode sobrar para ele essa história aí e o Michael entrar e decidir. Pascoal, quero te ouvir aí. Oi, pode falar, Sormani, pode falar. Em cima disso, eu listei aqui, eu olhei os 3 jogos do Flamengo, sob o comando do Renato Gaúcho, 3 jogos, 3 vitórias, foram 10 gols marcados e só um sofrido. O desempenho, a exceção do jogo lá na Argentina, é muito bom. Os números são ótimos, né? O Renato usou 22 jogadores. Desde que ele chegou, ele usou 22 jogadores. Em 3 jogos, foram 22 jogadores. Ou seja, ele está mostrando para o grupo exatamente que ele está contando com todo mundo. Mas, ao mesmo tempo, ele deixa claro algumas questões. Por exemplo, o Gabriel é o centroavante dele. O Pedro não entrou ontem. Verdade. Não entrou. Não é verdade? Então, ele já está dizendo, Gabriel, o Pedro, é o seguinte, eu confio muito em você. Confio muito em você. Você vai ser muito importante para nós, no Flamengo. Mas o titular é o Gabriel. Entendeu? E, ao mesmo tempo, ele envolve todo mundo nesse processo, como o Fazicani falou. Pô, é impressionante a capacidade que o Renato tem para recuperar os jogadores. Não todos os jogadores. Claro que ele não é milagreiro. Ele é um ser humano. Ele tem limitações. Ele trabalha e ele procura encontrar soluções. Às vezes ele consegue, às vezes não. Olha o que ele está fazendo com o Michael. O próprio Vitinho. Eu sempre gostei do Vitinho. Já disse isso aqui. Jogaria com a camisa 7 do meu time fácil. Fácil, gosto do Vitinho. Ou com a 11, ou com a 10, sei lá. Mas gosto muito do Vitinho. Gosto muito do Vitinho. Mas o que ele está fazendo com o Michael é uma coisa impressionante, gente. Esse jogador era um arremedo de jogador de futebol no Flamengo. Estoava completamente dos demais.
Olha o que o Renato está fazendo. Vai lá, Pascoal, desculpa aí. Não, só para dizer que quando ele tem situações bem distintas, né? Você falou dos 22 jogadores aproveitados, mas que com situações muito distintas. Por quê? Porque quando ele precisa de velocidade, da bola saindo rápida, como aconteceu naquele jogo na Argentina, e ele precisava do Michael, ele botou o Michael. Até porque o Michael vinha de um golaço no fim de semana e foi confirmar aquilo na partida na Argentina. Ontem, de novo, ele entrou e deu a sua contribuição. O Vitinho que entra pelo lado direito e tem essa facilidade de finalizar com a perna esquerda e com a perna direita, mudou o tom do jogo. Porque o Flamengo precisava disso. Porque o Flamengo estava tentando entrar com a bola dentro da área adversária. E aí não tinha o chute de média distância. E o Vitinho proporciona isso para o time do Flamengo. Então ele vai abrindo o leque e vai ampliando a visão dele a respeito do time e do elenco, né? Ó, quando eu precisar de velocidade do drible no 1 contra 1, Michael. Olha, quando eu precisar da jogada, de bater de fora da área, de criar a perspectiva e criar esse temor no adversário, eu tenho o Vitinho no banco de reservas. Mas de repente eu tenho o Bruno Henrique, que é o jogador que tem força e velocidade, dá um tapa na frente, ultrapassa o adversário e chega dentro da grande área. Tem o Everton Ribeiro, que tem muita categoria, é um jogador que joga com elegância, então ele pode variar essa situação. Como o Pedro. O Pedro entrou contra o Bahia, o Pedro entrou nas duas primeiras partidas, na Argentina e depois contra o Bahia, e fez um gol, né, modelo Kung Fu. Pá, fez lá o gol contra a equipe do Bahia. Então eu acho que todos eles estão sendo aproveitados pelo Renato dentro de uma circunstância. E eu acho que isso é que dá para o treinador a amplitude do elenco, ele enxergar o que cada um pode fazer, e os jogadores todos se sentem abraçados pelo treinador, porque todos são aproveitados. O Renato faz isso no Flamengo e o Abel também faz isso no Palmeiras, já que a gente está tratando desses dois assuntos específicos. E agora, como diz aí, eu dizia aqui há pouco aqui a manchete, né? Será que vai ter que recuperar o Everton Ribeiro? Não. Ontem o jogo precisava de mais profundidade, precisava do 1 contra 1. Por isso que ele saiu para a entrada do Michael, que logo de cara já fez a diferença com aquela bola na trave. Então, já mostrando para o adversário que ele estava presente dentro da grande área. Muda só a característica e ele está vendo que ele pode contar não só com os 11, mas com outros jogadores que lhe dão essa possibilidade. E o Gustavo Henrique, hein? Gustavo Henrique, quase que ele fez aquele gol de cabeça. O goleiro fez como você agora há pouco, largou e pegou, hein, William? Deu aquela largadinha, depois foi confirmar antes da bola passar a linha. Olha, a gente fecha o assunto aqui com... É bonito esse nome, né? O bracket. É o bracket. Nada mais é do que o chaveamento, né? Vamos ver como é que ficaram os pensamentos para a próxima fase, quem já passou. É o bracket. Vai no seu dicionário aí, Sormani. Aí sim. Olha o bracket. Que da NCAA com o Sormani. Você viu, né? Os caras pegaram o da NCAA e aí transformaram aqui para Libertadores. É isso. Tudo se copia, nada se cria. Vamos lá. Flamengo já passou e o Barcelona do Equador também. O Barcelona do Equador está esperando o vencedor do confronto entre Fluminense e Cerro Porteño. O Fluminense está com 2-0. Esse jogo foi adiado para o dia 3 de agosto, infelizmente por causa do falecimento do filho do treinador do Cerro Porteño, Arce. Então, o Barcelona já passou. O Flamengo está esperando o vencedor do confronto entre Internacional e Olímpia. Foi 0-0 na ida. Jogo hoje de volta no Beira-Rio, com transmissão do Fox Sports às 9h15. Por falar em Internacional, transmissão do Fox Sports, adversário do Flamengo, ele está de volta, senhoras e senhores, o nosso fichamento. Agora sim! Muito bom. E aí mudaram a tela lá pro